Bom dia, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos sobre o item 19 do capítulo 5. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio. Então vamos fazer uma prece para iniciar. Vamos respirar fundo, acalmar os nossos sentimentos, aquietar a nossa mente, para nos conectarmos de forma profunda a esses ensinamentos trazidos pelo Cristo, ensinamentos explicados pela doutrina consoladora do Espiritismo, que tanto podem nos aliviar, nos ajudar a superar as dificuldades da encarnação, olhando do ponto de vista da vida eterna, o que nos faz enxergar de forma mais leve, mais suave e mais inteligente as alegrias e as dificuldades da vida. Que assim seja. Então vamos lá. Item 19, capítulo 5. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor, por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Então, será que a gente só reconhece Deus ou Jesus quando ele faz o que a gente quer? É muita pretensão nossa achar que nós sabemos mais do que Deus. Achar que nós sabemos melhor do que Ele o que deve acontecer, o que é melhor nesse momento, o que precisa ser provado, o que precisa ser espiado. Não é verdade? Não seria muita pretensão nossa achar que nós sabemos mais que Deus e aceitar Deus, o que diz aqui, reconhecer o poder do Mestre, Deus ou Jesus também, se Ele faz o que a gente quer, se Ele nos cura, se Ele nos alivia as dores? Talvez devêssemos, talvez é figurativo, né? Talvez devêssemos reconhecer o poder, a justiça, a bondade de Deus, independente de Ele fazer o que queremos. Aliás, muitas vezes, não nos aliviar das dores é o melhor que Ele pode fazer por nós. Nós já conversamos outras vezes sobre isso, de que o planeta Terra é um planeta escola. Então, se nós estamos na escola, é porque nós estamos aprendendo. Para aprendermos, não é necessário ouvirmos não? Ou os pais que educam bem os filhos sempre dizem sim para eles? Não é necessário dizer não para educar? É extremamente importante. Então, não deveríamos reconhecer o poder, a bondade, a justiça de Deus apenas quando Ele faz o que queremos. Não é? Até uma criança encarnada tem
tem necessidade de receber esses nãos. Quanto mais nós... Gente, o quadro tá torto, isso me incomoda, mas vamos tentar abstrair. Será que apenas reconhecereis o poder do vosso mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventuranças e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura, a pureza, né? Imitai aqueles que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse ao Senhor: Deus, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem esse vosso servidor. Gente, Jesus na cruz, quando estava no auge do sofrimento, ele olhou para o céu e disse: Senhor, por que tanto me glorificaste? Ele entendeu e foi um privilégio vivenciar o que ele estava vivenciando de dor. Então, inclusive cabe aqui um parênteses para dizer que Jesus não disse... Lembra que a gente já conversou sobre as traduções que vão acontecendo uma após a outra e vão modificando, não só pela dificuldade de traduzir uma língua antiguíssima que não existe mais, não só pelos termos que eram utilizados, que hoje em dia a gente não sabe, porque eram expressões daquela região, daquele tempo, mas também por interesses que manipularam as traduções das escrituras. Então, uma das coisas que ficou errada é que Jesus disse: Senhor, por que me abandonastes? Quando ele estava na cruz. E não foi isso que ele disse. Ele disse: Senhor, por que tanto me glorificaste? Se vocês procurarem, não cabe aqui essa explicação, e eu também nem lembro direito, mas existe... nós temos aí no YouTube disponíveis palestras do Haroldo Dutra que explicam muito bem, e do Haroldo Dutra e outros também, que explicam muito bem essa questão da tradução. Dizem qual era a palavra original, por que ela foi compreendida dessa forma errada e o que Jesus realmente quis dizer. Então ele disse: porque tanto me glorificaste, estando na cruz no auge do sofrimento. Então ele disse isso e ele falou isso em voz alta para nos mostrar isso que está dizendo aqui, que a dor não pode ser entendida sempre como algo ruim. Mais uma vez eu repito, as crianças precisam ouvir não para serem educadas. As crianças precisam ser frustradas para entender como a vida funciona, o que é a vida. E é a mesma coisa. Nós, encarnados no planeta Terra, é como se fôssemos crianças em uma escola, ou crianças sendo educados pelos pais. Precisamos ouvir não, precisamos de dores, precisamos sofrer as consequências dos nossos atos, precisamos sofrer as consequências das nossas próprias escolhas. Se a gente passa a mão na cabeça e não educa uma criança, ela não vai aprender nada. Deus não é menos inteligente do que nós, certo? Então ele também não passa a mão na nossa cabeça. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Chega de olhar para a vida como se ela acabasse com a morte, como se ela acabasse com o desencarne. Isso piora muito as nossas dificuldades. Já falamos aqui muitas vezes e continuaremos falando, porque o foco é esse.
O, o objetivo maior de tudo isso é entender que a vida é eterna. Porque isso muda completamente a nossa perspectiva e ajuda muito a gente a vivenciar, a encarar a encarnação e todas as questões que acontecem conosco ao longo dela. Então, até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer enfim se lançar além dos limites do túmulo? Mas mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representa isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Não é nada, eu sei que é muito difícil suportar determinados sofrimentos, coisas que realmente fazem o ser humano padecer de dor, mas a glória é eterna e a dor é passageira e educativa e inteligente, vamos dizer assim. Mas, vou reler a última frase. Mas mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males do passado e que elas terão consolação no futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas esse aflito é quem passa bem pela prova. Ontem nós falamos sobre o bem e o mal sofrer. Então tem os passar pela prova, pela expiação, de forma revoltada e maldizendo Deus. E tem o passar pela prova e expiação, que aí é o bem sofrer, de forma resignada. Buscando sim melhorar, não buscando a dor. De jeito nenhum nós podemos fazer isso. Nós temos sim que, se temos a oportunidade de aliviar nossas próprias dores, sim, aceitar isso, querer isso. Mas, enquanto estamos passando pela dor, não nos revoltarmos, porque é isso que nos leva a glória de quem suportou a prova com amor, fé e resignação. Não perder a fé em Deus porque está passando por dificuldades. Assim como o filho não deixa de respeitar a mãe ou o pai por ter dado uma bronca, por ter dado um castigo, por ter falado um não. Aliás, um outro parênteses aqui. Quando a gente diz não para os nossos filhos, a gente está contribuindo para que eles tenham mais fé em Deus também, né? Porque nós dizemos não, eles podem ficar bravos, eles podem ficar chateados, mas depois eles voltam a reconhecer a nossa autoridade, a acreditar em nós. E então nós estamos treinando eles para as dificuldades da vida, em primeiro lugar, e segundo, a ter fé em Deus, porque Deus não passa de um pai que diz não para o nosso bem. Não passa de um pai no bom sentido, né, gente? Não me interpretem mal. Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males. Já lemos isso no passado, e elas terão consolação no futuro, que Deus vos prepara. Vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Porque, gente, esse se dar bem da terra, fulano se deu bem, tá montado na grana, tá com no casal lá, tá, nossa, eles são lindos, eles são ricos, eles têm saúde, eles têm fotos lindas no Instagram. Isso é o se dar bem da terra. Mas isso não é o se dar bem
da eternidade. Nós temos exemplos muito interessantes sobre isso no livro Nosso Lar, de histórias reais, obviamente, de pessoas que após desencarnar estavam em uma situação muito boa, não estavam mais nem no planeta Terra, estavam em outros orbes, porque estavam numa situação de vibração superior à da Terra, melhor, né, do que a da Terra, enquanto que pessoas que eram consideradas top, vamos dizer assim, aqui na Terra, que eram consideradas os caras, né, que estavam se dando bem, entre aspas, estavam numa situação deplorável depois do desencarne. Então é por isso que a gente insiste em dizer, e eu insisto em tentar fazer isso, colocar os nossos olhos, colocar o nosso interesse, colocar o nosso esforço nas coisas, em nos desenvolver para a vida eterna e não para a vida terrena, para nos dar bem na vida eterna, na vida espiritual e não aqui, porque se dar bem aqui não significa se dar bem do lado de lá, pelo contrário, a chance é menor, tá? Como eu disse, a gente ainda vai conversar mais pra frente sobre riquezas e diversas outras coisas que podem parecer essa questão de se dar bem aqui no planeta enquanto encarnados, mas por enquanto dá pra dizer só isso, que o se dar bem da Terra não é o se dar bem do mundo espiritual. Então, vós que sofreis, considerardes os bem-aventurados da terra. Porque quanto mais a gente passa por dificuldades, significa que nós estamos num degrau nós atingiremos um degrau de evolução maior se soubermos suportar essas dificuldades com fé, resignação, amor, como está dizendo aqui. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Porque a gente esquece, né? A resposta seria essa, que nós encarnamos esquecendo. Mas agora nós sabemos, por causa desse estudo do Evangelho, da Boa Nova que veio aqui através do Espiritismo, do Consolador prometido que é o Espiritismo, nós sabemos que nós esquecemos por uma boa razão e que existe sim um passado que nos condena, vamos usando o nome aí do filme, né? Teu passado te condena, não sei se é filme ou se é só uma expressão, mas enfim, nosso passado nos condena, então é por isso. Então agora, quem não sabia tá sabendo, agora não tem mais essa desculpa. Então não vale a pena a gente ficar se lamentando. Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Fortuna e glória não são mar de rosas, são dificuldades, são provas. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa, e que se saístes triunfantes, mesmo que vosso corpo fosse jogado num monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível. Então, quando nós estivermos atacados por obsessões cruéis e males dolorosos, ou se tivermos pessoas ao nosso redor que estão com esse tipo de dificuldade, qual é o remédio? Tá falando aqui, só um remédio funciona. É infalível. Qual é esse remédio? A fé. O apelo ao céu.
Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que vós deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pela certeza da fé, e que aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. Só o fato de duvidar, só o fato de ter a fé abalada, duvidar por um segundo, está dizendo aqui, isso já causa aflição. Porque quando a gente duvida, nós falamos bastante isso na live sobre suicídio e loucura, que está gravada no Facebook e no YouTube. Quando nós duvidamos de Deus, nós sofremos muito. E o acreditar, o ter certeza, o voltar a ter fé de que tudo está certo, de que tudo está como tem que estar, é o alívio imediato. Então é a única coisa que pode resolver essas questões, é não ficar duvidando que Deus está fazendo certo. Deus é perfeito. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé removem-se montanhas. Mais uma vez vamos dizer aqui, Deus e Cristo nada fazem de inútil. Jesus não falou isso por falar. Jesus não falou isso sem uma utilidade nessa fala. E o que ele quis dizer? Fé removem-se montanhas. Com fé removem-se montanhas. Se com fé removem-se montanhas, com fé removem-se dores. Dores da nossa alma, dores do nosso corpo, que são aliviadas, que são bem aliviadas diante da nossa fé. Eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Olha, tem uma passagem no livro Nosso Lar em que André Luiz está no umbral. Umbral, a gente teria que conversar bastante para poder explicar o que é. Mas, de uma forma bem simples, é um lugar difícil que as almas culpadas, em que se encontram os espíritos que se sentem culpados depois do desencarne. Culpados por coisas erradas que tenham feito, por terem maltratado outras pessoas, por terem traído, por terem feito alguém sofrer, por terem matado, roubado, tudo de mal que alguém pode fazer, faz com que a pessoa, de forma bem simples, tá, gente? Tem variações, tem explicações melhores, tem graduações, tem tempo que fica lá, enfim, não dá para explicar isso agora. Mas ele estava no umbral por se sentir culpado, por ter feito algumas coisas ruins enquanto ele estava encarnado. E aí ele estava sofrendo muito. Tava desesperado, né? Um lugar ruim que ele tava, bem ruim. E ele já estava lá há 8 anos. Os espíritos amigos estavam indo lá para procurar atendê-lo, para procurar resgatá-lo de lá, para procurar mostrar a saída, vamos dizer assim, para mostrar para ele que ele podia sair daquele lugar, que ele estava em condições de ir para uma colônia espiritual, que é o Nosso Lar, para ele se cuidar, se tratar, se limpar dessas dores, de tudo isso que ele trouxe da encarnação.
mas ele não enxergava. Ele não enxergava essa ajuda, esses espíritos amigos que iam até o umbral para tentar resgatá-lo. E aí ele acabou ficando lá por 8 anos. E qual foi o momento que ele conseguiu sair? Que ele conseguiu enxergar a ajuda, porque foi como olhos que se abriram para enxergar novas coisas, coisas mais elevadas, coisas mais de luz, porque ele só estava enxergando trevas. Foi quando ele aceitou pedir ajuda a Deus, porque até então ele duvidava. Até então, durante a encarnação e após o desencarne, como a gente já disse aqui também, não existe um salto, não existe assim, morreu, agora o espírito sabe tudo, tá iluminado, lembra de todas as encarnações e agora ele sabe tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu, já tem consciência total, já se elevou. Não é assim que funciona. A gente fica muito parecido com o que a gente estava enquanto encarnado. Então ele estava nessa vibe de coisas erradas que ele fez. Só que a questão é, quando a gente desencarna, nossa consciência pesada ou leve fica mais evidente. Ninguém continua conseguindo se auto-enganar depois de morrer, depois do desencarne. Então, a consciência fica mais nítida do que a gente fez, do que a gente devia ou não devia ter feito. Só que, enquanto encarnado, ele era... Não é uma questão de ser ateu, porque ser ateu não é um problema quando a pessoa vive uma vida tranquila, não faz o mal, não faz nada. Então, só que além de não acreditar em Deus, ele ainda desprezava. E outras coisas, não foi por isso que ele foi para um umbral só. Mas era por isso que ele estava naquela postura de revolta, de não entender, de não saber por que ele estava ali, de não acreditar que isso fazia algum sentido. Quando ele ficou no fundo do poço mesmo, jogado na lama literalmente, na lama do umbral, e ele decidiu, e ele sentiu no coração dele que devia existir Deus, que ele pensou, deve existir um Deus. Deve sim haver uma inteligência por trás de tudo isso. E pediu, Deus me ajude, eu não lembro as palavras que ele falou, mas ele pediu ajuda para Deus. Aí os olhos dele realmente se abriram e ele conseguiu enxergar a ajuda e saiu de lá. Então faz todo sentido, saiu de lá do umbral e foi para o nosso lar. Foi ser cuidado, foi ser tratado num lugar limpo, gostoso, de boas vibrações, cheio de amor, de carinho, de gratidão, saiu daquelas trevas onde ele estava. E eu tô falando isso porque aqui tá dizendo que aquele que sofre, que tem fé como base, será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Então, o sofrimento de quem tem fé é passageiro. Ou mesmo que ele não seja tão passageiro assim, ele é amenizado. A pessoa sente menos aquela dor, porque ela suporta com fé. E aí ela é aliviada. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo, que enquanto estiver morrendo, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Então eu gostaria de lembrar nesse final aqui, amanhã nós vamos falar que a felicidade não é desse mundo e explicar essa coisa se é possível ou não ser feliz aqui, né? Esse é o assunto de amanhã, do item 20. E o item 18, os itens 18 e 19 de hoje, eu gostaria de finalizar relembrando, falando sobre um livro de Emmanuel, que eu acredito, tenho quase certeza que é o livro 50 anos depois, em que são relatados os sacrifícios dos cristãos, dos primeiros cristãos, né? Os cristãos que 50 anos depois da passagem de Cristo pela Terra,
estavam divulgando e defendendo o cristianismo e estavam sendo perseguidos. Eles eram levados ao Coliseu para serem comidos por feras, para serem atacados, dilacerados e engolidos por leões. E aí, só que os cristãos primitivos, eles tinham uma fé tão grande, eles tinham tanta certeza disso tudo que nós estamos conversando aqui, eles tinham tanta certeza que eles estavam fazendo o certo, que se eles precisassem morrer defendendo o cristianismo, se eles precisassem morrer defendendo Jesus, defendendo as ideias de Jesus, defendendo o que Jesus veio trazer para o planeta Terra, essa consolação maravilhosa, como que eu vou dizer? Esse esclarecimento sobre a vida, eles sabiam que eles estavam fazendo certo e eles não se abalavam. Quando eles eram condenados à morte, eles não ficavam revoltados, não ficavam perguntando por que eu, meu Deus. Não, simplesmente eles iam cantando. E acontecia isso que está dizendo aqui no Evangelho. Antes das feras atacarem os seus corpos, as almas deles já tinham se desprendido. Eles iam cantando louvores a Deus para o Coliseu, na hora que eles estavam sendo levados a serem sacrificados. Eles cantavam, eles louvavam a Deus. E antes da fera atacar, o espírito deles já tinha se desprendido do corpo e eles já não estavam mais lá e não sentiam nenhuma dor. Então isso é bem simbólico, é real, mas ao mesmo tempo é simbólico no sentido de nos mostrar que quando nós não desistimos da fé, quando nós nos mantemos, né, firmes, corajosos diante da dor, ela é aliviada. O que aumenta a dor é a revolta. O que aumenta a dificuldade é a falta de fé. Bom, então agradeço. Obrigada por estarem aqui, por assistirem. Obrigada, Vilma. Bom dia. E vamos finalizar então com uma prece de agradecimento por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade maravilhosa de pensarmos, agirmos, falarmos e sentirmos coisas boas. Mais uma oportunidade de nos aproximarmos mais, cada vez mais, dos esclarecimentos e da fé que remove montanhas, que alivia as dores e que nos leva em direção à nossa purificação. Pedimos por todos aqueles que sofrem, para que esse consolo, esse amor, esse esclarecimento, de alguma forma chegue aos seus corações, para que tenham a chance e a oportunidade de bem sofrer, em que seus sofrimentos sejam aliviados, todos nós, que todos os nossos sofrimentos sejam aliviados de acordo ao nosso merecimento, de acordo à nossa fé, e que possamos, diante das dores, ter discernimento e coragem. Que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.